O vídeo de hoje é um alerta para todas as pessoas que estão pensando em publicar um artigo científico e evitar de cair na armadilha de uma revista predatória. Bom, eu resolvi fazer o vídeo de hoje com essa temática para fazer um alerta a todos vocês que estão procurando uma revista para publicar um trabalho e evitar de cair numa conversa de uma suposta revista predatória e acabar perdendo a credibilidade de todo o seu trabalho que você levou tanto tempo para construir. Bom, e o que são essas revistas predatórias? São revistas que normalmente não deixam claro o seu corpo editorial, como eles fazem a avaliação dos trabalhos, quem são as pessoas que fazem essa avaliação, esse crivo de escolher os trabalhos que serão publicados naquela edição, entre outras coisas. E normalmente o atrativo que essas revistas oferecem é a agilidade para a aprovação do trabalho. Quem já publica há algum tempo sabe que publicar um trabalho num periódico ou numa revista científica é um processo muito demorado. Normalmente leva meses, às vezes até anos, dependendo da concorrência dessa revista, né? Quanto mais credibilidade ela tiver, normalmente muita gente quer publicar nela, então acaba demorando para fazer essa avaliação e passar por revisão de editores e também dos assessores para que eles façam a validação daquele trabalho como um trabalho científico relevante. E normalmente, qual que é a moeda de troca desse trabalho? Você, autor, paga uma taxa para eles publicarem o seu trabalho e ela é aprovada automaticamente. Bom, basicamente é isso. E qual o problema disso? É o que eu já expliquei. Como eles não deixam claro quem é o corpo editorial dessa revista, você não sabe se o seu trabalho está realmente sendo avaliado por pessoas que têm credibilidade na área, que conhecem esse tipo de pesquisa que vocês fazem. E qual o problema disso? Vamos supor que você decida publicar o seu trabalho numa revista como essa e depois alguém constate que essa revista que você publicou não tem essa credibilidade científica. Vamos supor que o editorial não fez uma avaliação adequada do seu trabalho. Pode até ser que o seu trabalho em específico seja um trabalho válido, seja um trabalho que possa até ser publicado em revista de alta relevância se você tivesse enviado nela. Mas por conta de outros trabalhos que foram aceitos sem critério, você pode acabar com o seu nome manchado por conta disso. Então, para evitar esse tipo de problema, eu vou dar algumas dicas de como identificar uma possível revista predatória para que você avalie se realmente vale a pena mesmo publicar esse trabalho nessa revista ou vale a pena você procurar aquelas que já têm relevância, aquelas que já têm nome no mercado e que todos os cientistas da sua área costumam usar como referência, tá? Bom, antes de tudo, eu vou te explicar como que normalmente essas revistas chegam até você, tá? Normalmente eles mandam um e-mail e aí eles vão encontrar uma forma de contato com você, vai pegar o título desse trabalho que você publicou em um congresso ou até mesmo o título da sua dissertação ou tese e vai fazer um convite muito chamativo do tipo: parabéns pelo seu trabalho, por ser muito relevante, nós gostaríamos de te convidar para transformar seu trabalho em um livro ou para ser o capítulo de um livro que vamos publicar futuramente. E aí, quando você recebe esse tipo de convite, você pensa: nossa, que legal, eu vou ter um livro publicado com o meu nome. E quando você recebe esse convite, esse e-mail explicativo, normalmente eles pedem para responder se você aceita o convite, mas você precisa pagar uma taxa para que ele seja publicado. E aí você fala assim: bom, então quanto que é essa taxa? E daí que começa a longa história. Normalmente eles já falam essa taxa, quanto que vai custar, daí eles contam uma história de que como não recebe subsídios do governo, então o autor infelizmente vai ter que bancar com esse custo de diagramação do livro para publicação, para fazer um pouco da campanha de divulgação. Eles têm vários pacotes e eles pedem para você escolher aquele que cabe no teu bolso. Aí tudo bem, vamos supor que você até aceite, é um preço razoável, você vai ter um trabalho que vai estar diagramado, vai virar um livro e isso é uma chance de as pessoas conhecerem mais o seu trabalho. Só que aí que tá a pegadinha. Você vai tentar se informar de algumas coisas básicas
E essas informações nunca são dadas de uma forma muito clara. E a primeira delas, que você deve desconfiar, é quando eles falam que o seu trabalho não vai ser avaliado, que ele já está pré-aprovado. Tudo bem, você pode até pensar assim, bom, se é um trabalho de congresso, na verdade ele já está aprovado, né? Ele já passou por um avaliador e você pode apresentar esse trabalho porque já passou por uma comissão científica daquele evento. Só que aí, a parte estranha dessa história é que, se você já publicou esse trabalho nos anais do Congresso, você não poderia publicar este mesmo trabalho com o mesmo conteúdo em um outro periódico. Você tem que fazer algumas alterações. Então, assim, quando a pessoa fala que não vai fazer nenhuma alteração do seu texto e publicar do jeito que está lá já na internet, desconfie, tem alguma coisa errada. Porque muitos periódicos sérios, eles nunca aceitam um trabalho que esteja na forma idêntica e publicada em algum outro periódico, em anais de congresso ou de eventos, tá? Então fiquem atentos a essa informação. E o segundo ponto é, eles não especificam com clareza quem é o corpo editorial dessa revista. E quem são os membros do editorial? São pessoas que vão fazer a pré-seleção daquele trabalho para que ela seja publicada em um número da revista. Normalmente elas escolhem temas que serão abordados naquele número, né? E aí eles organizam os textos que estejam mais ou menos dentro daquela temática. Ou eles já têm mais ou menos um escopo da revista e eles aceitam somente trabalhos dentro daquele escopo. Então, assim, a revista não deixar claro esses tipos de pontos já é algo, assim, um pouco estranho. E aí, qual que é o ponto mais estranho ainda? É a agilidade de aprovação desses trabalhos. Vamos supor que, se não for um trabalho de congresso, vamos supor que ela fale assim, se você tiver algum artigo que você esteja para publicar, ou mesmo a tua dissertação de mestrado ou a sua tese de doutorado. Envie esse material para nós podermos verificar, avaliar para a publicação. Só que qual que é a experiência? Normalmente as pessoas falam que quando você envia esse material, é aprovado em poucos dias. E todo mundo sabe que dissertação e tese não se lê em poucas horas. Normalmente é um material bastante denso, é complicado de você entender aquele trabalho. Então é muito difícil que isso seja aprovado em poucos dias, por mais ágil que o avaliador seja. E aí, num outro ponto depois de avaliar esse trabalho, então você pensa, bom, quem será que fez essa avaliação? Quem será o corpo editorial que faz a avaliação desses trabalhos? E aí que está o ponto estranho. Uma vez eu fiz esse teste e peguei alguns nomes que estavam no suposto membro editorial lá no site dessa revista e fiz a consulta no Lattes para ver se realmente aquelas pessoas fazem parte do membro editorial dessa revista. E lá no Lattes tem um tópico específico chamado membro de corpo editorial. Então, assim, se aquele pesquisador realmente faz parte do corpo editorial de uma revista, ele vai mencionar dentro desse tópico lá no Lattes. Então, se você procurar o nome do suposto membro do editorial, procurar o Lattes, encontrar o Lattes dessa pessoa e ela não aparecer dentro desse membro corpo editorial, já tem algo estranho. Teve casos em que eu encontrei a publicação, só que não estava nesse item membro de corpo editorial. Na verdade, essa pessoa era o autor que publicou um trabalho com essa editora ou com essa revista. Então, assim, aí você pode pensar, mas talvez ela tenha mandado o trabalho antes de virar membro do corpo editorial. Pode até ser, mas isso deveria ser um caso isolado e não de 2, 3 membros do corpo editorial ser exatamente os autores que publicaram nessa revista. Então é no mínimo estranho ter mais de uma pessoa com essa característica. E a outra informação que vocês precisam desconfiar é quando eles falam que não vão fazer uma revisão técnica do teu texto. E o que é uma revisão técnica? Seria a revisão gramatical, ortográfica, de pontuação. Por mais que você escreva de forma excelente, sempre acaba passando algum detalhe ou outro.
Então, isso tem que passar na mão de um especialista. Mesmo os grandes escritores, eles têm uma pessoa lá na editora que vão fazer uma revisão daquele material. Então, por que o seu trabalho não passaria por essa revisão? Então, eles falam assim, que aquela taxa que você paga normalmente cobre só a parte da editoração, ou seja, de pegar aquele trabalho no Word ou no editor de texto de sua preferência e transformar num arquivo que seja possível de imprimir na gráfica. Esse custo não cobre essa revisão. Se você quiser fazer essa revisão, você precisa contratar por fora. Você tem que contratar um revisor para fazer esse tipo de serviço no seu texto. Então, já é mais um custo. Só que eles também não te obrigam a fazer essa revisão. Eles falam, se você quiser, você publica do jeito que está. E nós também não faremos esse tipo de serviço dentro dessa taxa. Então aí já tem alguma coisa estranha, porque se seu trabalho vai ser um livro, então supostamente vai ser um material lido por muitas pessoas. Então você quer garantir que seja um trabalho de qualidade, que esteja bem escrito, né? Então eles não se preocuparem muito com essa parte do rigor, da apresentação, é um ponto a se desconfiar. Você precisa ficar com a pulga atrás da orelha. E o último ponto eles prometem mais do que podem cumprir. Normalmente, eles atraem os autores dizendo que, além da agilidade, a vantagem de publicar o trabalho com eles é que eles estão indexados nas maiores bases de dados que os cientistas usam para procurar os trabalhos. O problema é que, se você for verificar a fundo, você vai ver que essa indexação está em buscadores que qualquer pessoa acha, do tipo no Google, ou se não, base de dados que são gratuitas, que não tem esse crivo de verificar se a revista realmente tem uma credibilidade científica. Então, já por aí também a conversa está um pouco distorcida. Só para vocês entenderem melhor, para que o seu artigo ou livro seja encontrado em um acervo especializado, essa revista precisa passar por uma avaliação de qualidade. Então, quando você constata que os únicos acervos que esse periódico ou livro está cadastrado são no Google ou bibliotecas virtuais, isso não é suficiente para considerar-se como um diferencial. Se você vai publicar um trabalho e você vai diagramar, você vai gastar dinheiro para que seu trabalho seja lido por mais pessoas, então você quer que elas encontrem. Agora, se você gasta dinheiro, faz toda a diagramação, faz uma coisa tão bonita no seu trabalho e as pessoas continuam não achando o seu trabalho, você está jogando o seu dinheiro fora. Então, tomem muito cuidado com esse aspecto, porque podem estar trocando gato por lebre. E assim, claro que toda regra tem sua exceção, mas isso aqui é mais para vocês se atentarem, para não cair em conversa assim de fácil publicação. Não existe isso, tá? Revistas sérias mesmo, elas realmente fazem um processo tudo direitinho. E aqui no Brasil, principalmente, as revistas que têm um renome, que são consideradas boas revistas para publicação, normalmente elas não cobram nenhuma taxa para você publicar. Eu sei que revistas internacionais, normalmente, elas cobram alguma taxa, é uma prática normal. Ou, às vezes, elas cobram, em vez de cobrar do autor, ela cobra do leitor que vai baixar aquele artigo para consultar, né? Mas tomem cuidado, precisa consultar direitinho se realmente aquela revista tem credibilidade na área, se já tem pessoas publicando e está sendo referenciado nas pesquisas, né? Então, olhem direitinho para que vocês não corram o risco de gastar dinheiro à toa e continuar na mesma. Ou até pior, você ter um trabalho considerado como irrelevante porque você publicou numa revista de origem duvidosa. E para te ajudar a tentar filtrar quais tipos de revistas que poderiam ser potencialmente predatórias, tem 2 listas que já estão disponíveis na internet, tá? Eu vou deixar aqui no link da descrição deste vídeo. A primeira lista chama Bell's List, que foi feita por um professor da Universidade do Colorado, tá? E lá vocês podem consultar principalmente as revistas internacionais.
E tem uma segunda lista que foi feita baseada nessa primeira, que chama Predaqualis, o link também tá aqui na descrição, tá? Mas eles já fizeram mais ou menos um filtro de algumas revistas que provavelmente não são predatórias, porque elas estão catalogadas no DOAD. Eu já falei do DOAD em alguns vídeos anteriores, tá? Se vocês quiserem consultar os vídeos que eu já falei sobre metodologia científica, clica nesse card, tá bom? E também essas descrições, um pouco mais de como que surgiu essas listas e como você pode consultá-las, está lá no blog, o link também está aqui na descrição. E se você achou essa informação útil, importante, deixa um like para eu saber e também compartilhe com mais pessoas que talvez estejam com dúvidas e precisam dessas informações para não caírem em armadilhas. E se por acaso você já recebeu um convite como esse, conta aqui nos comentários como é que foi, como foi a abordagem que eles fizeram, tá? E se você quiser receber outras dicas relacionadas como essa, inscreva-se no canal clicando aqui no botão inscrever-se e ative o sininho para receber as notificações de cada vídeo novo. Me siga também nas redes sociais que estão aqui na tela, tá? E lá vocês vão ver conteúdos exclusivos que vocês não vão ver por aqui. E também pode entrar em contato comigo para me mandar sugestões, dúvidas ou temas de assuntos que vocês gostariam de ver aqui no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!